Livro de Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado e trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo manda uma carta para Tito. E Tito estava na ilha de Creta. Paulo havia enviado Tito para a ilha de Creta, porque havia uma igreja lá na ilha de Creta, e Tito era responsável por aquela igreja. Irmãos, e o apóstolo Paulo está tratando nessa passagem aqui sobre a salvação. O apóstolo Paulo está mostrando o que é a salvação, e o apóstolo Paulo está dizendo para Tito: Tito, explica para eles sobre a salvação. Eles precisam saber sobre o que é a salvação, sobre o que é a salvação através da graça de Deus. Glória a Deus, Senhor. O quanto hoje as pessoas falam sobre a graça de Deus, o quanto hoje elas falam graças a Deus, sou salvo pela graça de Deus, é pela graça de Deus que eu estou aqui, sabe, irmãos, mas o quanto nós entendemos sobre a graça de Deus. Glória a Deus, Senhor. E o apóstolo Paulo, então, está mandando essa carta para que justamente Tito exortasse aquela igreja e explicasse àquela igreja sobre a graça de Deus. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é o que a graça de Deus faz quando Deus despeja a sua graça na vida daqueles a quem Ele quer salvar. Irmãos, o que a graça de Deus faz? Ele vai dizer no versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quando Deus despeja a sua graça na vida daquele a quem Ele quer salvar, essa pessoa é salva. Glória a Deus, Senhor. Esse é o primeiro aspecto da salvação, da graça de Deus na vida daqueles a quem Deus quer salvar. Eles simplesmente são salvos. Deus não despeja a sua graça na vida de alguém para que essa pessoa tenha uma oportunidade de se salvar. Santo Senhor. Jesus Cristo deu para você uma oportunidade de se salvar. Depende de você agora. Jesus Cristo morreu lá na cruz, e agora você tem uma... Não, nós não temos uma oportunidade de nos salvar. Quando Deus despeja a sua graça na vida daquele a quem Ele quer salvar, ele é salvo. Glória a Deus, Senhor. Simples assim. Irmãos? Porque se Deus fosse esperar a gente corresponder, ninguém seria salvo. Irmãos? Por isso que a graça de Deus é despejada, sabe? E nós simplesmente somos salvos. E no versículo 11 vai dizer: trazendo salvação a todos os homens. O que ele quer dizer com todos os homens? Ele quer dizer que todo mundo é salvo. Sabe, irmãos, ele está querendo dizer todos os homens, sabe, judeus e gentios, pobres e ricos, pessoas de todas as nacionalidades, todas as classes, sabe, todos, ninguém está numa condição melhor, todos agora, a quem Deus despeja a sua graça, eles são salvos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e muitas vezes, irmãos, nós
olhamos para a lei de Deus, e quando nós olhamos para a lei de Deus, nós enxergamos o nosso pecado na lei de Deus. A lei de Deus mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Mas muitas vezes quando a gente fala sobre graça de Deus, as pessoas acham, não, a lei era uma coisa terrível. A lei condenava, a lei mostrava o nosso pecado, a lei mostra que a gente não pode, mas a graça não, a graça é alívio, a graça é tranquilidade, sabe, a graça é bem-estar, né, irmãos? Não que necessariamente isso esteja errado, mas a verdade é que a graça de Deus também nos repreende, sabe, a graça de Deus, ela bate em nós também, né, irmãos? Então a grande pergunta é: a graça de Deus tem batido em nós? Glória a Deus, Senhor. Porque se a graça de Deus tem batido em nós, sabe, irmãos, é uma coisa boa. Glória a Deus. Porque ela está nos ensinando, né, irmãos? Ele vai dizer, ensinando-nos a graça de Deus, sabe, no pacote da salvação. A primeira coisa que a graça faz é nos salvar, mas não termina aí. Ela nos salva e dentro do pacote da salvação, ela também nos ensina. Ela também nos repreende, sabe, nos admoesta. Sabe, a Bíblia usa muito o ensino no sentido de vara, de bater, de corrigir. Então a graça de Deus, ela bate em nós para que nós venhamos a aprender. Sabe, irmãos, está junto no pacote da salvação. Glória a Deus, Senhor. Deus despejou a sua graça sobre você, então você é salvo. Sabe, irmãos, e agora Ele vai ensinar você, vai corrigir você, vai admoestar você, vai bater em você, para que você possa aprender. Glória a Deus, Senhor. É isso que a graça de Deus faz, quando Deus despeja a graça dEle na vida daqueles a quem Ele quer salvar. Sabe, irmãos, e ela vai bater em nós para que nós venhamos a aprender o quê? Né, irmãos? Ensinando-nos a renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Né? A graça de Deus, então, vai bater em nós para que nós venhamos a renunciar à impiedade. Glória a Deus. Né, irmãos? Não viver uma vida de ímpio. O que é impiedade? Sabe, irmãos, o que é um ímpio? O ímpio é quando ele está tão acostumado a fazer o pecado que para ele já nem é pecado mais. Sabe, irmãos, ele tem um vocabulário mundano e a gente olha aquele vocabulário mundano, mas para ele aquilo já é tão normal, que para ele não é pecado mais. Ele não se sente acusado. Isso é impiedade. Sabe, irmãos, é quando o pecado se torna uma coisa tão comum e tão rotineira que as pessoas nem acham que é pecado mais. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então a graça de Deus vai bater em nós para que nós venhamos a renunciar à impiedade. Para que nós venhamos a renunciar, sabe, essa condição em que o pecado, a gente já está tão acostumado com o pecado não é mais. A graça de Deus, sabe, quando ela se manifesta em nós, o pacote da salvação vai bater em nós para que nós venhamos a renunciar às concupiscências mundanas. Sabe, irmãos, os desejos mundanos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, os desejos da nossa carne. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a concupiscência, sabe, é tudo aquilo que a nossa carne deseja, tudo aquilo que a nossa carne gosta. Né, irmãos, a graça de Deus, quando ela se manifesta na nossa vida, sabe, irmãos, ela nos ensina a renunciar a essas coisas. Glória a Deus, Senhor. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que desonra a Deus, a graça de Deus vai nos ensinar. Glória a Deus. Então, se a graça de Deus alcançou você, se Deus despejou a graça dele sobre você, você é salvo. Glória a Deus. Sabe, a graça de Deus vai bater em você, até você aprender a renunciar à impiedade. Glória a Deus. Até você aprender a renunciar às concupiscências mundanas, os desejos profundos desse mundo que desonram a Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, concupiscências mundanas, as pessoas no mundo, sabe, elas estão buscando alegria nas coisas dessa vida, estão buscando alegria nos prazeres desse mundo, e a graça de Deus, ela vai nos ensinar, a alegria não está no mundo. Glória a Deus. A alegria não está nas coisas que se conquistam no mundo. A alegria está em Deus, Glória a Deus. em buscar a Deus, em glorificar a Deus,
em caminhar com Deus. Glória a Deus. Então a graça de Deus vem, bate em nós, nos repreende, nos admoesta, sabe, irmãos? Essa é a graça completa. Ela se manifesta, sabe, irmãos, ela nos salva, mas ela não apenas nos salva, porque se parasse apenas no versículo 11 aqui, ó, a graça de Deus se manifesta e salva todos os homens, sabe, muitas pessoas iam dizer, né, essa graça aqui essa salvação através da graça aqui é uma bagunça, porque é salvo, né? Uma vez salvo pela graça, sempre salvo. Então pode viver na bagunça, então pode caminhar do jeito que quer, então pode viver a vida do jeito que quer, então, porque uma vez salvo, sempre salvo, então, uma vez salvo, sempre salvo, mas a graça de Deus vai bater em nós, até que nós venhamos a aprender a não viver uma vida de impiedade, a não viver uma vida nas concupiscências mundanas. Então a graça de Deus vai bater em nós, nos ensinar o que nós devemos renunciar, e ela vai nos ensinar depois o que nós devemos buscar. Glória a Deus, Senhor. Porque não basta apenas saber o que renunciar, é preciso saber o que nós devemos buscar. Né? E ele vai dizer, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Sabe, ela vai bater em nós, nos ensinando a renunciar às coisas desse mundo, sabe, ela vai nos ensinar a viver neste presente século, vai nos ensinar a viver neste mundo de maneira sóbria. Glória a Deus, Senhor. Né, mas quando a gente fala em sóbrio, muitas vezes nós lembramos uma pessoa embriagada. Sabe, como que é uma pessoa embriagada? É uma pessoa que não está em sua consciência normal. Ele não está agindo de modo normal, ele não está falando de modo normal, ele não está tendo atitudes normais, ele não está sóbrio. Sabe, a palavra de Deus vai dizer, a graça de Deus quando alcança vocês, ela ensina vocês a viverem de maneira sóbria. Ela ensina vocês a não viverem embriagados com os prazeres desse mundo. Ensina vocês a não viverem buscando alegria nas coisas nessa vida, buscando alegria em coisas materiais. Ela ensina vocês a viver de maneira sóbria, a enxergar a vida como ela realmente é. Que não adianta nada a gente conquistar a casa, o carro, ter um bom salário e no fim das contas ir para o inferno no fim das contas. Sabe, irmãos, ela nos ensina a viver de maneira sóbria, enxergar a vida como ela é, que existe um Deus, Criador de todas as coisas, e que nós precisamos viver para honrá-lo, que nós precisamos viver para glorificá-lo. Sabe, irmãos, ela nos ensina a ter essa sobriedade, enxergarmos esta verdade neste mundo. Isso está dentro do pacote da salvação. Aqueles a quem Deus despeja a sua graça, sabe, irmãos, a graça vai bater neles até que eles possam aprender a viver de maneira sóbria, e depois vai viver de maneira justa. Quantos crentes vivem na injustiça? Quantos crentes, se puder passar o outro para trás e se dá bem, ele não tem preocupação nenhuma, ele passa o outro para trás e se dá bem mesmo. Quantos crentes se preocupam apenas consigo mesmo? E a graça de Deus, irmãos, quando a graça de Deus nos alcança, ela vai bater em nós para nos ensinar a viver de maneira justa. Glória a Deus, Senhor. Então a grande pergunta, a graça de Deus tem batido em nós? Glória a Deus. Sabe, irmãos, tem nos repreendido, tem nos admoestado, porque é isso que a graça de Deus faz. Glória a Deus, Senhor. A graça de Deus, ela não veio, irmãos, dizer pra gente se as coisas vão ficar bem ou não, se o problema no serviço vai ser resolvido ou não. A graça de Deus, ela não veio para dizer, Deus está muito contente. Não, irmãos, a graça de Deus veio para nos ensinar, para nos admoestar, para nos repreender. Sabe, irmãos, é isso que a graça de Deus faz, e é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E depois ele vai dizer, para que nós venhamos a viver neste mundo piamente, vivermos nesse mundo uma vida de piedade. Sabe, irmãos, não olharmos apenas para nós mesmos, mas olharmos para o nosso próximo, enxergarmos a dificuldade do nosso próximo. Sabe, piedade, quanto falta de piedade hoje. Sabe, é cada um por si mesmo. É cada um olhando para suas próprias dificuldades. Ninguém mais se preocupa com ninguém. Cada um vê o que é bom para si e não está nem aí para o próximo. A graça de Deus vai bater em nós
até que nós venhamos aprender a viver uma vida de piedade. Glória a Deus. Sabe, e o apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande em mandar essa carta para Tito, para que ele possa ensinar isso para a igreja, sabe, porque o apóstolo Paulo tem uma grande preocupação de que as pessoas deturpem o que é a graça de Deus. Glória a Deus, Senhor. O quanto se deturpou o que é a graça de Deus hoje, irmãos. A graça de Deus hoje virou templo, a graça de Deus hoje virou placa de igreja, sabe? A graça de Deus virou CNPJ, a graça de Deus virou um monte de coisa, menos do que ela realmente é. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes os pregadores estão dizendo, não, porque nessa graça aqui, graça, se referindo à igreja. Santo Senhor. Sabe, irmãos, se referindo a tudo, menos, e o apóstolo Paulo está dizendo, Tito, ensina para eles o que é a graça de Deus. Glória a Deus. Ensina para eles o que a graça de Deus faz, quando a graça de Deus alcança eles, sabe, para que ninguém venha distorcer o que é a graça de Deus. Glória a Deus. Para que ninguém venha deturpar o que é a graça de Deus. Sabe, irmãos, e ele vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, então ele vai dizer tudo aquilo que a gente tem que renunciar, sabe, ele vai dizer tudo aquilo que a gente vai buscar, sabe, irmãos, e o apóstolo Paulo agora está mostrando aqui que muitas vezes quando nós renunciamos um monte de coisa, quando nós renunciamos às coisas desse mundo, às coisas dessa vida, aquilo que nós muitas vezes antes buscávamos, sabe, há uma tendência das pessoas em ficar olhando para trás. Há uma tendência das pessoas em ficar lamentando aquilo que passou. Sabe, muitas vezes eu já vi pessoas testemunhando, não nessa igreja aqui, mas eu já vi pessoas testemunhando e falando do pecado com saudade do pecado. Pessoas testemunhando, não, irmãos, naquele tempo, quando eu vivia no pecado, irmão, eu ia no forró e dançava. Aí Deus me libertou, mas eu ia pro forró, mandar, sabe, irmão, os olhos até brilhavam, irmão, saudade que ele estava do pecado, como ele gostava do pecado. Sabe, irmãos? Então, o apóstolo Paulo está ensinando, você larga, a graça de Deus nos ensina a largar as coisas desse mundo, nos ensina a largar a impiedade, nos ensina a viver de maneira sóbria, justa, nos ensina a largar as concupiscências desse mundo, e ela nos ensina também a não olhar para trás, mas ela nos ensina agora a olhar para frente, ela nos ensina agora a olhar para aquilo que nós devemos buscar. E o que nós devemos buscar? Sabe, irmãos, a bem-aventurada esperança. Sabe, irmãos, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus. Sabe, ela nos ensina agora a olhar para frente e buscar, sabe, irmãos, enxergar para a esperança não no sentido de que pode acontecer, sabe, irmãos, mas a esperança da certeza da salvação. Glória a Deus. A graça de Deus, irmãos, ela nos ensina a enxergar para frente, olhar, para que nós venhamos a enxergar uma vida em glória no céu com Jesus Cristo. Nos ensina a enxergar para a certeza da salvação, sabe, irmãos, para a plenitude da vida eterna. A graça de Deus nos ensina a olhar para essas coisas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quantos crentes hoje não se satisfazem com isso? Glória a Deus. Quantos crentes hoje ouvem isso e eles vão dizer, muito lindo, muito maravilhoso, irmão, mas a gente também tem necessidade, irmãos, a gente também quer ouvir isso aqui não satisfaz não, isso aqui não satisfaz não, muito bom, muito lindo, mas satisfaz não. Senhor, glória a Deus. Sabe, irmão, se isso não satisfaz, sabe, irmãos, é que a graça de Deus nunca te alcançou. Glória a Deus, Santo. Porque quando a graça de Deus nos alcança, ela bate em nós e nos ensina que isso daqui tem que nos satisfazer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Sabe, muitas vezes a graça de Deus nos alcança e o que ela faz? Ela nos coloca no caminho estreito. E quando nós estamos no caminho estreito, muitas vezes nós no caminho estreito queremos carregar um monte de bagagem. Sabe, irmãos, nós achamos que podemos andar no caminho estreito, sabe, buscando as coisas desse mundo. Glória a Deus. As pessoas, quando estavam lá no mundo, buscavam o carro, buscavam a casa, buscavam a satisfação dos problemas. Agora elas entram na igreja e elas buscam a mesma coisa, só que de Deus agora. Lá no mundo elas buscavam isso através do esforço próprio. Agora elas entram na igreja e elas buscam a mesma coisa de Deus. Deus, quando é que vai vir a casa? Quando é que vai vir a solução do problema? Deus, quando é...
Sabe, irmãos, nós queremos andar no caminho estreito carregando um monte de bagagem. Santo Senhor. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que no caminho estreito, irmãos, não dá para carregar essas bagagens. Glória a Deus, Senhor. No caminho estreito não dá para carregar essas bagagens. Na porta estreita não dá para passar na porta estreita com essas bagagens. Glória a Deus. E muitas vezes nós insistimos. Não, mas eu acho que dá sim. Eu acho que dá para caminhar no caminho estreito carregando algumas bagagens sim. Porque eu acho que algumas coisas não tem problema. Eu acho que dá, sabe, irmãos? E nós queremos nos apegar em algumas coisas e queremos andar no caminho estreito. Santo Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo, ó, a graça de Deus, ela vai bater em você, até você aprender que essas bagagens não podem ser carregadas no caminho estreito. Glória a Deus, Senhor. A graça de Deus vai bater em você até você aprender que você tem que se livrar dessas bagagens aí. Glória a Deus. Você não vai andar no caminho estreito com essas bagagens. Você não vai passar pela porta estreita com essas bagagens. Então o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, o que a graça de Deus faz? Glória a Deus, Senhor. E no versículo 14 ele vai dizer, ó, o qual deu a si mesmo, né? Jesus Cristo deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus, Senhor. Jesus Cristo deu a si mesmo para separar um povo especial, zeloso e de boas obras. Você vê, irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando assim, ó, você tem que renunciar às coisas dessa vida. Glória a Deus. Você tem que renunciar às coisas desse mundo. Você tem que viver uma vida sóbria, uma vida justa. Vocês têm que viver uma vida de piedade. Você tem que olhar, sabe, para a vida eterna, para a salvação, para uma vida em glória com Jesus. Você tem que olhar nessa direção. Quando você conseguir olhar nessa direção, você precisa entender que você só olhou porque Jesus Cristo morreu por você lá na cruz. Glória a Deus, Senhor. Jesus Cristo deu a si mesmo e Ele te separou, sabe? É por isso que você conseguiu cumprir, por isso que você conseguiu renunciar. Glória a Deus, Senhor. Você vê, irmãos, a responsabilidade humana junto com a soberania de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quantas passagens vai dizer, ó, vocês precisam caminhar com Deus, vocês precisam buscar Deus, vocês precisam se esforçar, mas é Deus que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Glória a Você vê, irmãos, a responsabilidade humana junto com a soberania de Deus, sabe, irmãos, como se fosse um trilho de trem, é como um trilho de trem, sabe, eles andam paralelamente, lado a lado, mas eles nunca se cruzam. Glória a Deus, Senhor. Eles nunca se cruzam. Lá na frente parece que se cruzaram, mas eles nunca se cruzam. E o apóstolo Paulo está dizendo, ó, Tito, ensina a igreja. Prega para a igreja como funciona a graça de Deus. Glória a Deus. Prega para a igreja, sabe como que a graça de Deus atua. Ela vem, ela salva todos os homens? Salva todos os homens. A graça de Deus alcançou você, então você está salvo. Mas ela vai bater em você até você aprender a renunciar às coisas dessa vida. Glória a Deus, Senhor. Ela vai bater em você até você aprender a viver de maneira sóbria, justa e piamente. Ela vai bater em você para que você possa parar de olhar para trás e para que você comece a olhar para frente. Glória a Deus. Sabe, ela vai mostrar para você o porquê que você conseguiu cumprir todas essas coisas. Por causa de Jesus Cristo lá naquela cruz. Glória a Deus. Porque quando Jesus Cristo morreu lá naquela cruz, Ele comprou para nós a capacidade de termos uma vida santa. Glória a Deus. Ele comprou para nós a capacidade de nós vivermos uma vida que glorifica a Deus. Ele comprou para nós a capacidade de nos alegrarmos não mais nas coisas desse mundo, mas agora nos alegrarmos em Deus. Glória a Deus. Ele comprou para nós todas essas coisas. Não é a nossa capacidade, não é o nosso merecimento, não é a nossa condição. Né, irmãos? E ele vai dizer no último versículo, fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade. Glória a Deus. Ninguém te despreze. Né, irmãos? O que o apóstolo Paulo vai dizer no fim? Ó, fala essas coisas com autoridade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o que está faltando hoje em dia é autoridade. Glória a Deus, Senhor. Hoje em dia, muitas vezes, irmãos, eu acho que está escrito aqui, eu acho que... Sabe, não, fala com autoridade. Glória a Deus, Senhor. Fala com autoridade, sabe, exorta com autoridade. Ó,
Você precisa criar vergonha na cara e precisa abandonar o pecado. Glória a Deus. Precisa viver uma vida que glorifica a Deus. Sabe, precisa viver uma vida sóbria, justa e uma vida de piedade. Sabe, exorte com autoridade. Fale da graça de Deus com autoridade. Glória a Deus. Ninguém te despreze. Sabe, havia uma grande possibilidade de Tito ser desprezado por causa dessas coisas. Sabe, irmãos, e por ele ser desprezado, muitas vezes ele podia recuar. E o apóstolo Paulo está dizendo, autoridade, Tito. Pregue com autoridade. Ensine com autoridade. Ninguém te despreza, sabe? Essa é a verdade. Glória a Deus. Não há como ficar atraente para as pessoas, sabe? O evangelho não é uma coisa atraente, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Atraente é o falso evangelho. Deus está muito contente com você e no fundo você é uma pessoa boa e Deus sabe que você prioriza das outras coisas, mas Deus sabe que no fundo você é uma pessoa, sabe, irmãos? O falso evangelho é atraente. O verdadeiro evangelho não é atraente. O verdadeiro evangelho bate em nós e fala para nós, cria vergonha na cara e se converte, cria vergonha na cara e busca Deus. Cria vergonha na cara, sabe, viva uma vida justa, sabe, olhe para Deus e que isso possa te satisfazer. Sabe, irmãos, o verdadeiro evangelho não é atraente, mas é o verdadeiro evangelho que vai chamar aqueles a quem Deus quer chamar. Sabe, irmãos, e que Deus possa bater em nós, sabe, irmãos, para nos colocar no seu caminho, na sua verdade. Porque o pai que ama o filho é aquele pai que repreende o filho. Glória a Deus. Sabe, irmão, aquele pai que diz, não, eu gosto muito do meu filho, é por isso que eu não repreendo ele. Não, a Bíblia fala que quem não ama o seu filho não o corrige. O pai que gosta do seu filho o corrige. Glória a Deus. E é isso que a palavra de Deus faz com nós. Deus nos ama. Então Ele nos corrige, Ele nos mostra o verdadeiro caminho, Ele nos mostra a verdadeira direção, sabe, irmãos, e que o Espírito Santo possa nos levar a essa verdade, e que no fim das contas nós possamos dizer, olha, eu consegui, mas eu sei que eu só consegui por causa daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.